Então, na última aula, nós deixamos o povo ali comendo, lembra? Comendo a carne, quando eles reclamaram em Números capítulo 11, e um nome, que, vamos ler de novo, o nome do local onde aconteceu isso, Deus deu o nome daquele local onde as aves trazidas por Deus chegaram e o povo pôde comer carne, está escrito Kibroth Hatavá, sepultura do desejo. Sepultura do desejo porque Deus quis mostrar para eles uma realidade que é para nós. Quando nós escolhemos a nossa vontade, que entrar na vontade permissiva de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vamos ver um exemplo de vontade permissiva? O povo queria um rei e não era tempo. Deus ainda estava formando um rei. Deus estava preparando um rei. O tempo certo ainda não tinha chegado, mas o povo queria um rei, como as outras nações. Veio um rei antecipado, que era Saul. E eles sofreram as consequências. Deus avisou através do profeta Samuel: olha, vocês querem? Tudo bem, vocês vão ter. Não é tempo, mas não esqueça que eu não avisei. Não vão esquecer, vocês vão viver isso, isso e isso. E foi tudo que Deus falou ali, através do profeta Samuel, aconteceu. O povo viveu um reinado de instabilidade, com todos os problemas que nós conhecemos de Saul. Aqui a mesma coisa, Deus falou, não é para comer carne, é para comer maná. Deus tinha o Deus, quando ele falou que era para não comer a carne, porque ele sabia o que podia acontecer no deserto. Exatamente o que aconteceu aqui, contaminação. O povo não tinha como preparar a carne da forma adequada. Aqui pode ter sido qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de... que a carne, com o ambiente do deserto, não dava, não era o local apropriado. Enquanto que o maná, lembra que eu disse? Ele tinha todos os nutrientes necessários. Ele tinha toda a fonte energética que eles precisavam para caminhar, porque eles tinham a caminhada do deserto, tinha um momento que eles acampavam, às vezes eles ficavam 2 meses acampados, 3 meses acampados, mas a caminhada tinha um momento que eles caminhavam, está escrito que eles caminhavam às vezes durante a noite, caminhavam durante o dia. Então a realidade deles era um gasto de energia grande, mas eles precisavam de um equilíbrio, uma alimentação de equilíbrio, e o equilíbrio era um alimento que tinha todos os nutrientes necessários, era um energético vindo do céu, literalmente do céu. Vamos ver? Salmo 78, é a leitura que a gente ficou de ler na aula passada, o Salmo 78, vamos ver o que o Senhor fala sobre esse energético celestial. No versículo Salmo 78, no versículo 19, é justamente, eu vou começar no 18, fica mais claro. Tentaram a Deus nos seus corações pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Não o alimento necessário, mas do gosto deles. Versículo 19, se referindo ao que nós acabamos de ver no livro de Números. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e fala da realidade. Tudo que Deus já fazia e eles falaram ainda dessa forma. A rocha era ferida e dela manaram águas e transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los. E lhes deu, olha o que está escrito no versículo 24, cereal do céu, o pão dos anjos. Ou seja, um nutriente, enviou-lhes ele comida a fartar. Quer dizer, eles recebiam diariamente um nutriente, um energético celestial, com todo o equilíbrio, com todas as proteínas, todas as vitaminas necessárias para eles não perecerem no deserto. Entraram na vontade permissiva de Deus e ali eles foram, muitos morreram nesse momento. Nós chegamos aqui em Números 11, mas aqui no seu quadro, número 6, fala de, foi quando Deus anunciou o lei do nazireato, ser nazireu. Então ele mostrou, nós temos ser nazireu, o que ele mostra eram pessoas, nazireu significa ser separado, consagrado, o nazireu, ele existia o nazireu por nascimento, que era um voto perpétuo, e nós temos 3 pessoas na Bíblia com este estado de ser nazireu como voto perpétuo. Primeiro nós temos Samuel, nós temos João Batista e nós temos Sansão. Sansão, Samuel, João Batista, 3 homens chamados por Deus para serem nazireus por toda a vida. Então, por toda a vida, eles tinham uma consagração especial, uma separação especial. E o que incluía o voto nazireu? Não podia tocar em morto, não podia beber o vinho e não podia cortar o cabelo. Ou seja, pessoas consagradas, separadas, santificadas para algo muito especial. E se a gente olhar para essas 3 pessoas, eles foram chamados de uma forma muito especial. Samuel, um profeta, um dos maiores profetas, o primeiro juiz de Israel. Enquanto Samuel viveu, os filisteus não prevaleceram. É um homem que levou o ensino para toda a nação. Está escrito que de Dan a Berseba, ou seja, por toda a extensão de Dan, é lá o norte de Israel, Berseba é o sul de Israel. Quando se usa esse termo de Dan a Berseba, é para dizer a nação toda. Ele conseguiu levar o ensino da palavra por toda a nação. Um chamado e tanto. Então ele precisou de um nível de consagração, separação especial. Sansão, que já ele era uma sombra do que seria o Espírito Santo em nós, o nível de força para vencer todos os inimigos. Ele teve um voto que foi quebrado, né? Todos nós sabemos, um voto que ele quebrou no momento em que ele contou o segredo para Dalila. E o outro é João Batista, que vivia, muitas pessoas afirmam que João Batista era um essênio, porque os essênios tinham uma vida diferente, uma consagração diferente, e aonde João Batista foi chamado para morar, e o tipo de alimentação de João Batista era também a alimentação e o chamado dos essênios. Mas não, João Batista pode ter até conhecido os essênios, mas João Batista, ele tinha um chamado especial, ele vivia de uma forma consagrada, mas ele não era um essênio, tá? Então, aqui no capítulo 6, fala sobre o voto de Nazireu, e agora nós vamos continuar a andar pelo deserto,
Nós já passamos por Números 12 e chegamos em Números 16, em outro momento de problema. Então a gente vai ver que o livro de Números mostra momentos de grandes derrotas. E não produzidas, essas derrotas não foram produzidas por batalha, num campo de batalha contra inimigos. Foram derrotas internas. E o maior enfraquecimento são essas derrotas internas. Por isso que dentro do corpo de Cristo, as piores derrotas é quando o pecado vence, é quando entra a divisão, quando entra a contenda. Essas são as piores derrotas. E aqui nós vemos primeiro nós vimos uma derrota, pessoas morrendo por murmuração, reclamação, porque desejaram entrar na vontade permissiva de Deus e não entenderam o plano perfeito de Deus. Aqui em Números 16, a gente entra em outro tipo de derrota, a rebelião. Você, mesmos princípios de Satanás, você desejar além daquilo que você não valorizar aquilo que você foi chamado e você desejar aquilo que você não foi chamado. Você achar que o outro, você querer a função do outro, que foi a revolta de Coré. O Coré, que era um grupo de levitas, olha onde foi que o problema aconteceu, no meio dos levitas. Nós vimos aqui, a murmuração foi no meio do povo, agora nós estamos vendo no meio do ministério, algo que aconteceu, um ataque de Satanás no meio do ministério. E aqui os levitas se levantam, liderados por Coré, não todos, mas a família de Coré e um grupo considerável, um grupo grande de levitas se levanta querendo mais. E Moisés ainda questiona no versículo 9, quando ele vê essa rebelião, ele diz aqui no versículo 9, acaso é para vós outra coisa de somenos o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes? Moisés estava falando, vocês não estão vendo como é precioso aquilo que vocês foram chamados, como é grande? Quando vocês lembram da formação ali das tribos, vocês viram que as tribos elas ficavam mais longe do tabernáculo. Os levitas ficavam bem pertinho da nuvem de glória, bem pertinho do tabernáculo. Aqui está falando, vocês foram chamados para ministrar, vocês foram chamados para mexer com as coisas santas, e não basta isso, e vocês estão querendo mais. E Coré continuou na sua rebelião, e o que aconteceu foi que algo espetacular aconteceu. Deus mostrou a seriedade desse tipo de rebelião, e pela primeira vez, como está escrito, homens foram tragados vivos, a terra abriu, e ali Coré, e todos os seus pertences, e tudo aquilo que era dele, foi tragado pela terra. E aqui está escrito no versículo 30 de Números 16, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, ele foi alertado e não houve arrependimento. E isso é Moisés dizendo o que podia acontecer. E vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram ao Senhor. Está mostrando que a revolta não era contra Moisés, era contra Deus. E como não houve arrependimento, Moisés anunciou que poderia acontecer isso. Não houve arrependimento. No versículo 32 está escrito, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Aqui, mais uma vez mortos, mais uma vez você vê que uma geração que vai ser dizimada, uma geração que vai morrer no deserto sem alcançar a promessa. E nós vamos vendo no livro de Números várias ocasiões em que o inimigo ele consegue chegar para roubar a promessa de Deus para aquele povo, por causas internas. Repito, não foram exércitos inimigos que mataram essa grande quantidade de pessoas. Não foi exército de inimigos que matou líderes, não foi exército de inimigos que matou aquela grande quantidade de povo que foi contaminado por aquela carne. Foram os desejos, foram o afastamento da vontade perfeita de Deus. Foram lutas internas. Este é o grande problema do corpo de Cristo, são lutas internas. E aqui, ainda em Números 16, no versículo 48, mais uma vez, praga no meio, agora dos líderes, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Moisés, como intercessor, Moisés intercedeu, falou, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E ali, olha o prejuízo. Olha, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga, porque Moisés e Arão, eles clamaram por misericórdia pelo povo de Deus. Quando nós chegamos em Números 17, nós chegamos a realidade em que o povo continua, não era fácil, andar pelo deserto, com todas as dificuldades do deserto, e ainda enfrentar tudo que Moisés enfrentou, toda essa insatisfação, um povo que emocionalmente, um povo que não quis renovar a sua mente em Deus, viram o espetacular, mas o espetacular não entrou dentro deles. Eles foram espectadores, eles não vivenciaram o espetacular, eles não subiram para ver a glória, eles não foram transformados pela glória de Deus. A gente vê Moisés, um homem transformado pela glória, conseguimos ver até Arão transformado pela glória, mas o povo não quis ser transformado pela glória. O povo eles tomaram a escolha de ser multidão. Multidão vai atrás de milagre, multidão vai atrás de espetáculo e não é transformado pelo poder de Deus. E aqui nós vemos em Números 17 que o poder, o fascínio pelo poder ainda está no coração deles. De onde vem esse fascínio pelo poder? De onde vem o orgulho? De onde vem essa competição? Vem justamente das trevas, porque esse foi o pecado de Satanás. Quando ele quis ser, não criatura que adora, mas ele quis ser adorado. Onde ele não quis simplesmente estar num lugar perfeito, num ambiente perfeito, com contato direto com a glória, ele queria estar acima de Deus, ele queria governar, ele não queria aquele ambiente perfeito, não o satisfazia mais. O desejo do seu coração, a inveja, a rebelião, é a essência de Satanás. E ele coloca no coração de homens para quebrar o ambiente celestial, para quebrar a harmonia celestial, o reino dos céus em nós, ele quebra através dos seus desejos, que é a inveja, que é a competição. E aqui ele colocou no meio dos líderes. Nós podemos, por que Arão? Só porque é irmão de Moisés? Não, qualquer um de nós aqui pode ser o sumo sacerdote, pode ser o líder espiritual dessa nação. Então Moisés falou, tudo bem.
Vamos ver de quem é o chamado. E todos os príncipes colocaram varas de um dia para o outro. E a vara que florescer, esse é o escolhido, esse é o líder escolhido por Deus, de forma sobrenatural. A vara, para ela ser uma vara, ela foi tirada de uma árvore. E quando ela é tirada de uma árvore, ela morre. Então, aquelas varas eram varas mortas. E aonde aconteceu algo sobrenatural, sobre uma única vara veio vida, ressurreição. Ali veio a única vara, que era a vara de Arão, ela floresceu. E ali a vara de Arão, ela também aponta para Jesus, que é o líder, que é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, porque Ele muitos se levantam falando, eu sou o Messias, mas Ele é o único que morreu e é o único que ressuscitou. E por falar nesse assunto, como Satanás ele gosta de imitar, é isso que ele vai fazer em relação ao anticristo. Ele quer imitar em tudo. Então, o anticristo, como está escrito em Apocalipse, ele vai morrer e ele vai ser um homem que vai governar, que vai reinar. Para imitar também vai ser em Jerusalém, que ele vai estar governando, ele vai estar reinando durante os 7 anos da tribulação, e ali ele vai morrer, como está escrito em Apocalipse, e ele vai ressuscitar. Tudo isso para imitar o que aconteceu com Jesus. Mas o único que literalmente morreu e ressuscitou é Jesus. E ele é isso que a vara aponta, como está escrito no versículo 8, no dia seguinte, quando aquelas varas foram colocadas diante do Senhor, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produziu flor e dava amêndoas, né? Além de ter florescido, ainda dava frutos. E é assim que nós chegamos, já foi estabelecido. Moisés como líder absoluto da nação e Arão como sumo sacerdote, líder espiritual. É claro que sobre Moisés também uma liderança espiritual, mas Arão foi colocado como sumo sacerdote confirmado por Deus aqui em Números 17, quando a sua vara floresceu e ninguém mais tinha o que falar, não tinha mais o que contestar. Realmente ele era o escolhido de Deus. E nós avançamos em Números, chegando até, eu quero que você leia comigo, Números 20, versículo, lembra quando eu falei que hoje quando você vai para Israel, você pode ir para o deserto de Zin? Olha aqui onde a gente chega aqui no versículo 1 de Números 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin. Então esse deserto de Zin é onde eles chegaram e ali eles vão caminhar durante 40 anos. É ali também que Moisés, onde houve o erro de Moisés. Mais uma vez o povo reclama de água e ali no deserto de Zin, quando você vai, tem uma suposta rocha, lógico. Eles dizem, é essa rocha que Moisés bateu 2 vezes. Não tem como você saber, né? É só simplesmente como é no deserto de Zin e ali mana água, ali no meio do deserto mana água. Então eles dizem que aquela é a rocha que Moisés bateu 2 vezes. Se é ou se não é, o fato é que aquele é o deserto de Zin. E o fato é que no deserto de Zin aconteceu isso. O Moisés, neste momento, o Senhor não disse, teve aquele momento lá no início que Deus mandou que Moisés batesse na rocha. Mas quando ele chega no deserto de Zin, já é outro momento. É outro momento do relacionamento com a rocha. Agora era o momento de Moisés falar com a rocha e a rocha dar água. Mas Moisés, ele se impacientou com o povo e ali está escrito no versículo 11, Moisés levantando a mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Quando nós chegamos nesse capítulo, tem muitas perguntas. Muitos alunos perguntam, mas peraí, poxa, Moisés aguentou tudo isso. Moisés teve uma vida de intimidade com Deus. E por que chega na última hora, ele se impacienta e ele bate 2 vezes na rocha e aí ele não entra na terra prometida. E o povo também, só por causa disso, não. E o povo também, por causa disso, não entra na terra prometida. Peraí, eles caminharam 40 anos no deserto. Não, peraí, nós temos que entender que esse acontecimento, não é este acontecimento que fez com que, falando do povo, o povo não entrasse. O povo não entrou, porque nós vemos que durante toda a caminhada, ora era líder se rebelando, ora eles reclamando do maná, ora eles reclamando da falta de água. Era o tempo todo. Nós vamos ver em Números 21 mais uma vez, eles se rebelam, eles murmuram, eles reclamam. Então, esse era um ciclo que não foi quebrado. Eles escolheram, como eu disse, andavam com a glória, mas a glória não andava neles. Eles não se deixaram ser transformados, impactados, eles não tinham sede da presença de Deus. Mas e Moisés tinha. Mas tinha acabado o tempo de Moisés. Moisés, ele já tinha feito tudo o que Deus tinha prometido, o que Deus tinha para ele. Uma nova geração, se Moisés entrasse na terra prometida, nós temos que entender que Josué nunca ia crescer, Josué nunca ia assumir a liderança da nação. É muito fácil você ficar na sombra de alguém. Moisés realmente, ele já era idoso, se ele já tinha 80 anos no início, imagina no final da caminhada. Então ele já estava com 100 e poucos anos, e então já era tempo de Moisés já tinha cumprido o seu chamado, era tempo de Moisés morrer, e era tempo de ser recolhido. Deus recolhe. Moisés não foi recolhido antes do tempo. Moisés foi recolhido no tempo certo. Moisés, ele foi recolhido por Deus quando ele tinha que ser recolhido, e ele não entrou na terra prometida. Uma nova geração liderada, um novo líder, que já tinha os seus 40 e poucos anos, Josué, estava entrando na terra prometida.
prometida. Então, é só para você entender, Deus não é um Deus injusto. Deus não foi injusto com Moisés. Deus não foi injusto com o povo. Era tempo de Moisés. Deus honrou Moisés. Nós encontramos Moisés no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Ele entrou, não é? Ainda que com um corpo transformado, ele estava ali no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Então, ele foi honrado. Eu garanto que ele está num lugar de muita honra ali nos céus do Senhor. E Deus o honrou aqui na terra. Foi elogiado por Deus. Foi amado pelo povo. Tão amado pelo povo que Deus teve que esconder o seu corpo para que não idolatrassem, não adorassem o povo, o corpo de Moisés, essa tendência de você, do povo de idolatrar. Então Deus escondeu para que o povo não tornasse um ídolo o corpo de Moisés, não é? Então eu acho que ficou claro para você que Deus não foi injusto. Uma sentença foi lançada aqui por 2 motivos. Um motivo era tempo de Moisés morrer, no final dessa caminhada, era tempo de Moisés morrer. E o outro, em relação ao povo, o povo não quis realmente transformação. Deus precisava, para que a terra prometida fosse tomar posse, os inimigos fossem derrotados, precisava ser uma nova geração com uma nova mentalidade, uma geração transformada. E nós chegamos aqui em Números 21. E em Números 21 nós temos mais uma linda imagem da cruz, mais uma revelação do que seria a cruz do Calvário. E nós vamos encontrar Nicodemos, Deus falando com Nicodemos sobre o que nós vamos ler aqui em Números capítulo 21. Em Números capítulo 21, nós vemos aqui que o povo, olha aqui no versículo 3, mais uma vez o povo murmura, ouviu o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Ormá. Aqui eles já começam a enfrentar inimigos. Inimigos, agora exércitos inimigos, como em Números 20, eles encontraram com inimigos edomitas. Aqui, em Números 21, nós vemos outros inimigos, agora já enfrentam guerras. Mas no versículo 4, olha só, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. A terra de Edom é onde está a Jordânia hoje. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, veja aqui mais uma vez, e falou contra Deus e contra Moisés, mais uma vez, depois de toda a trajetória que a gente vê, de novo, a mesma coisa, porque nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, cansado do deserto, onde não há pão nem água. Olha aqui, onde não há pão nem água, com maná todos os dias, com água todos os dias. E a nossa alma, ainda bem que eles falaram alma, né? A alma é onde as nossas emoções, a mente, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Aí já falou, não, tudo bem, até tem pão, mas a gente já está cansado do maná de novo. Versículo 6, Deus cansa, e no versículo 6 está, então o Senhor mandou entre o povo que serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. De onde surgiram essas serpentes? Elas surgiram do nada? Não, elas são serpentes do deserto, serpentes abrasadoras do deserto. Deus estava mostrando, olha, quando eu tiro a minha proteção, olha do que eu livro vocês. Vocês não têm noção do que eu livro vocês. Vocês reclamam e vocês não sabem que ao redor de vocês, ao derredor de vocês, eu coloco um limite, eu coloco uma cerca, eu coloco uma proteção. Os escorpiões gostariam de chegar até vocês, as serpentes gostariam de chegar, mas eu não permito. Quando o povo reclamou, Deus ali retira por um momento a sua proteção, e quando ele retira por alguns momentos a proteção, serpentes altamente venenosas chegam até o povo, e ali mais uma grande quantidade de pessoas morrem. E nesse momento, quando o povo começa, se arrepende mais uma vez. Se a gente que está andando no deserto em números fica cansado de ver quantas vezes esse povo se rebela, imagina Moisés, né, liderando esse povo. Mas mais uma vez, o povo, Deus não desiste desse povo. O povo pede perdão, e aí Deus dá uma ordem para Moisés. Deus fala para Moisés, Moisés, faz uma serpente, constrói uma serpente, olha aqui. Versículo 8, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na numa haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhasse para a de bronze, sarava. A palavra aí é sarava. Se olhasse, sarava. Até mesmo aqueles... Ali aconteceu 2 movimentos. O primeiro movimento, quando Moisés recebeu a ordem de fazer uma haste e uma serpente de bronze, o primeiro movimento foi, as serpentes foram paralisadas. As obras das serpentes, o movimento das serpentes foi paralisado. As serpentes foram destruídas. E aqueles que não tinham morrido, mas já tinham sido picados, o veneno já estava na corrente sanguínea deles, mas está escrito que eles foram sarados, eles foram curados. Então foi um milagre, foi um milagre duplo. Foi as serpentes paralisadas e aqueles que já tinham sido mordidos foram curados. E aqui falando da abrangência da obra de cruz, que o Senhor anunciando que haveria um momento em que a cruz ficaria vazia, Jesus morreria na cruz, mas ressuscitaria, derrotando todo o poder, principado, potestade, e aqui as nossas dívidas, como está escrito em Colossenses, seriam cravadas na cruz do Calvário, e as ordenanças que eram contra nós seriam anuladas, e assim o veneno, as maldições, aquilo que já estava em nós, seria anulado pelo poder da cruz. E Deus fala desse assunto com Nicodemos. Eu acho interessante a gente ler João, capítulo 3, uma conversa profunda que Jesus tem com Nicodemos. E aqui, em João 3, aqui no versículo, vamos ler. Nicodemos vai para encontrar com Jesus durante a noite, e o Senhor Jesus começa a ter uma conversa muito profunda com Nicodemos, vindo para o livro de Números. Você está vendo quantas vezes Jesus cita o Pentateuco? Aí, olha só a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos que era um mestre. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, e ele começa a falar de coisas celestiais. E quando ele começa a revelar coisas profundas, celestiais, segredos profundos, eles citam o livro de Números. E ele diz aqui, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Falando de si mesmo, Jesus. A saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, se referindo a Números capítulo 21. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
viu a importância, mais uma vez, a importância de entendermos, estudarmos o livro de Números. É Jesus citando o que você acabou de ver no meio do deserto de Zim, o que aconteceu, a ordem que Deus mandou. Por isso que eu disse, uma das pessoas que mais recebeu revelação mais sobre a cruz foi Moisés. Se a gente parar para ver todas as figuras, todas as sombras, tudo que Deus fez através de Moisés para anunciar a cruz do Calvário, é incrível. Durante o Pentateuco todo, Cristo se revelando para nós, antecipando, mostrando para a gente o que aconteceria na plenitude dos tempos. E quando nós chegamos em Números 22, Israel já, como nação, na caminhada pelo deserto, começa a enfrentar inimigos, guerras, não só mais as guerras internas, mas inimigos que, ao passar pelas terras, eles têm que enfrentar. E quando eles chegam nas campinas de Moabe, Balaque, que é o líder ali, ele ouve todas as campanhas de guerra na caminhada de deserto do povo, e ele teme o povo de Israel. Então ele meio que entendeu, uma coisa todos os povos inimigos entenderam, a presença de Deus no meio de Israel. E eles temiam o Deus de Israel. É só a gente lembrar, já saindo do Pentateuco, mas só para você ter uma lembrança do livro, lá no livro de Josué, quando eles já chegam ao pé da Terra Prometida, para entrar ali na Terra Prometida, e quando todo o povo que está dentro dos muros de Jericó, ali Raabe, quando ela fala, todo mundo aqui está com medo, o coração de todo mundo está desmaiado, porque todos sabem o Deus que vocês servem, tem um Deus que faz sinais no céu e na terra. Então, os povos inimigos tinham consciência, eles não criam no Deus de Israel, mas temiam o Deus de Israel. Para eles era mais um dos deuses, porque eles tinham vários deuses, mas esse Deus de Israel para eles era um Deus que era digno de temor. Então aconteceu isso com esse líder. E ele sabia, então vamos lá, se eu não vou conseguir deter esse povo, essa multidão, através de armas, eu vou ser derrotado, porque o Deus deles é muito forte, eu vou então tentar detê-lo através do lado espiritual. Então eu vou chamar um profeta para amaldiçoar. Acho que eu vou por esse caminho. Foi assim que Balaque chamou Balaão, sabendo que era um profeta, e ele falou, amaldiçoa esse povo para mim. Eu disse que Balaão, nós vamos entender melhor o que aconteceu aqui com Balaão, indo para o Novo Testamento. Mas quando você vai, eu não sei se vocês se recordam, não, a gente vai falar, Balaão foi, e ele sabia, ele tinha consciência de que ele não podia, ele foi chamado, ele foi lá, e quando ele subiu nas campinas, ele olhou para o povo de Israel e disse, eu não posso amaldiçoar um povo abençoado por Deus. Então nesse momento ele estava com temor, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado. Mas o diabo conhecia a essência de Balaão, conhecia o amor ao poder, o amor ao dinheiro, que era superior a toda a consciência que ele teve nesse momento, quando ele disse, não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Quando ele voltou para o seu lugar, mas aí ele foi seduzido por Balaque, seduzido por dinheiro. Não, você vem, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Então ele se deixou ser seduzido. Quando ele se deixou ser seduzido e ele estava indo para amaldiçoar Israel, nós temos aquele momento em que Balaão está andando, e o que acontece quando, nas plantações de antigamente, as plantações, elas eram feitas em terraços, e até hoje é feito assim em Israel e ao redor de Israel, na Jordânia, aqui na cercania de onde está, assim, são feitos para aproveitar o terreno, porque não é um terreno plano, as plantações elas são feitas em terraços, e no meio desses terraços tem caminhos estreitos, e por isso que a gente vê aquela imagem que quando Balaão está caminhando para amaldiçoar Israel, o anjo de Deus se detém na frente dele, e ali o Balaão não vê, Balaão cego nesse momento pela sua cobiça, ele não tem uma visão, ele não tem mais os olhos abertos, não tem visão mais aberta, quem tem é o animal, e ali o animal, quando viu o anjo, ele apertou com a perna de Balaão no canto, no muro. Quando fala no muro, é essa imagem, só para você, é uma curiosidade para você entender por que ele estava numa estrada, num caminho, e como que num caminho tem muro, numa estrada tem muro, porque eram estradas, caminhos entre plantações, entre terraços, e eles eram bem estreitos, então realmente, se o animal fosse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, o Balaão, a perna do viajante, ou de Balaão, no caso, seria esmagada, seria apertada mesmo contra o muro. Então, é só para você ter uma imagem completa daquilo que estava acontecendo. Mas vamos ver qual foi o problema de Balaão? Judas, o livro de Judas, no versículo 11, fala, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho, aqui Deus profere juízo sobre 3, nós vimos todas essas pessoas no Pentateuco, veja só, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Aqui são 3 problemas, e todos os 3 problemas nós encontramos no Pentateuco. Caim, a inveja. Nós vemos aqui, esse é o caminho de Caim, é o caminho da inveja, é o caminho da competição, é o caminho da facilidade de entregar aquilo que é mais fácil para Deus. O caminho de Balaão, que é o amor ao dinheiro, é a corrupção, você estar no ministério e amar mais o dinheiro do que a presença de Deus, esse é o caminho de Balaão. E a revolta de Coré é o amor ao poder. Então, a inveja, o amor ao dinheiro e o amor ao poder. A Coré nós acabamos de ver, os 2 aqui que nós encontramos, Balaão e Coré, no livro de Números, e Caim em Gênesis. Mas eu disse que ele também está, Balaão é citado mais uma vez, e dessa vez em Apocalipse 2, quando a mensagem é entregue à igreja de Pérgamo. Então, escrito no capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé.
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho todavia contra ti algumas coisas. E aí Jesus falando sobre Balaão. E tenho todavia algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nós vimos então Balaão, o amor ao dinheiro, e Balaão aqui, Jesus falando, eu tenho um problema com Balaão, um profeta, um homem que deveria estar abençoando, e ele ensina ao inimigo, ele mostra, ele não protege o povo, ele mostra a fraqueza do povo, ele que leva o inimigo, olha, eles têm um ponto fraco, o problema sexual, então o pecado sexual no meio do povo. Balaão, ele abriu as portas para que ele falou, oferece as filhas de Moabe, oferece as mulheres mais bonitas, porque eles não vão resistir, eles vão cair na armadilha da sedução, da prostituição, eles vão, por desejarem essas mulheres, eles vão até mesmo comerem coisas sacrificadas, eles vão cair no pecado sexual. Então Balaão mostrou a fraqueza do povo, e o povo literalmente, os homens de Israel caíram em Baal Pesor, o povo caiu nessa armadilha de pecado sexual. E hoje a gente vê os últimos dias como os dias de Sodoma e Gomorra, e nós vemos o inimigo querendo trazer escândalo no meio do povo de Israel, no povo de Deus, o corpo de Cristo, trazendo no meio pecados, escândalos sexuais, para que o povo seja envergonhado, seja confundido, seja derrotado. Então esse é o pecado de Balaão, que nós encontramos no livro de Números, e é tão forte que é citado 2 vezes no Novo Testamento como aviso de Jesus para os últimos dias. Cuidado, porque nos últimos dias, homens, líderes, vão se levantar com amor ao dinheiro e também com fraquezas sexuais. A santidade não vai ser guardada. E vão ensinar o povo que não tem problema. Vão ensinar o povo que coisas são permitidas. O que não é permitido é permitido. Ou seja, assimilação com o mundo. Não tem problema morar junto. Não tem problema ter relação sexual antes do casamento. Enfim, líderes que vão mostrar, vão fazer com que o povo, porque quando você não denuncia, você permite. Então, líderes que vão compactuar com o erro. Para não perder a ovelha, vão deixar de apontar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, esse é o pecado de Balaão. Então nós terminamos o livro de Números quando Moisés começa a distribuir a herança. Eles teriam que entrar, isso vai acontecer no livro de Josué, mas aqui já é uma realidade, já é dividido, Moisés já fala com eles sobre a herança, e essa imagem que você está vendo aqui no seu mapa é o que Moisés fala para o povo sobre essa divisão. Como eles vão, você está vendo o tempo todo a organização, o tempo todo Deus mostrando como ordem e decência faz parte do reino dos céus, e aqui ele também está mostrando, quando vocês entrarem, vocês vão ter que possuir a terra, tem inimigos, vocês vão ter que expulsar, mas é uma realidade, a herança está lá, vocês só vão ter que tomar posse. E a herança foi dividida da forma como você vê aqui neste quadro, era dessa forma que Deus queria que o povo se posicionasse. Enquanto no deserto, eles estavam posicionados na forma de cruz, enquanto acampavam, e agora, quando dentro da terra de Israel, enfrentariam uma nova realidade, não mais teriam maná, agora eles teriam que trabalhar, era uma terra que tinha inimigos que eles tinham que expulsar, mas essa é a herança que eles teriam que tomar posse e que nós encontramos aqui. Espero que você tenha entendido o livro de Números e tenha gostado de caminhar com o povo de Israel. Deixei de propósito para a gente falar de Cades Barneia, sobre o problema que aconteceu em Cades Barneia, no livro de Deuteronômio, a despeito de já ser citado no livro de Números, para que a gente possa, porque o livro de Deuteronômio vai repetir, e assim a gente fala de uma vez só no livro de Deuteronômio. Então até a próxima aula, para a gente acabar todo o nosso grupo de Pentateuco.